ideal.
ser como poesia lírica, ser como um jardim em flor, ser como a gaivota mansa que alcança em seu voo todo o seu esplendor, ser como criança alegre, ser o sol da terra, a plantação do amor, ter no coração a frase amiga revestida na paz que você próprio conquistou. Conhecer toda a verdade que existe em cada parte, reluzir todo o seu ser. Tens mais do que pensas, se assim são os seus dias, se assim é o seu viver. Uma boa noite a todos, bem-vindos a esta casa, bem-vindos a esse momento. A música apresentada pelo nosso irmão PC já eleva o nosso espírito, já eleva o nosso pensamento ao alto. Então eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos do corpo físico, mantendo o pensamento elevado a Deus Pai Todo-Poderoso, e rogamos a Ele, a Jesus, a Maria de Nazaré, assim como ao mentor espiritual da casa, proteção e auxílio para o nosso encontro de hoje. Que os bons espíritos possam assistir ao nosso irmão Antônio Augusto, a fim de que sua explanação venha nos a crescer nessa caminhada, elevando o nosso espírito no caminho da evolução. Com esse pensamento, dizemos a oração, escrita por Emmanuel, perante Jesus. Senhor, agradecemos aos professores de bondade e paciência, compreensão e tolerância que nos concede, através de todos aqueles que nos transmitem os ensinamentos que nos legaste. E manifestamos ao teu amparo a nossa proteção, pelos examinadores que nos envias, na pessoa de nossos familiares e companheiros, adversários e observadores, para que se nos verifique o grau de aproveitamento de tuas mensagens de paz e amor. Entretanto, Jesus, entre aqueles que nos induzem a procurar as virtudes que ainda não possuímos, e aqueles outros que nos destacam os defeitos e as deficiências que ainda carregamos, nós te pedimos força, coragem, para sermos simples e humildes, a fim de praticarmos as tuas lições. Com esse pensamento, e firmes na senda do aprendizado, demos por abertos os trabalhos do nosso encontro desta noite. Passamos a palavra ao nosso visitante, nosso querido irmão Antônio Augusto, do grupo Seara do Mestre, que nos falará hoje sobre o tema O Alvorecer de uma Nova Era. Boa noite a todos. Para nós é sempre uma grata satisfação quando nós temos a oportunidade de retornar a esta casa, em especial para poder confraternizar, para aprender junto, para rever companheiros, amigos, e já podemos dizer longos anos. E lembrando dos anos, nesta data, eu comecei a me dar conta da trajetória do Fé e Esperança quando, em 96 aproximadamente, eu acho que o Simval devia ser o presidente da casa na época, e haveria em Porto Alegre um congresso médico espírita no Plaza São Rafael. E nós participamos de uma atividade aqui no Fé e Esperança, não recordo bem se foi uma reunião da União Municipal Espírita que eram sediadas regularmente aqui, porque muitos
dos dirigentes da União Municipal Espírita eram trabalhadores diretamente da casa. Durante longos anos a sede foi sediada aqui, o próprio Simval, o Nelson, o seu Ayrton e tantos outros companheiros que militavam aqui no Fé Esperança participaram. E eu sei que eu informei que estaria lá, e o Simval me chamou e disse assim: Antônio, você vai estar lá, tá? Eu queria que você fosse portador de um convite para o José Raul Teixeira, que o ano que vem a nossa casa vai fazer 50 anos, e você convida o Raul para ver se ele tem condições de vir lá de Niterói, do Rio de Janeiro, para fazer uma palestra para nós aqui, porque 50 anos é uma data importante, significativa e tudo, E realmente eu consegui falar com o Raul lá, fiz a solicitação, ele pediu que a gente formulasse ela por escrito, uma carta, repassei isso aí para o Simval, depois não sei se conseguiu, porque o período, o Raul na época ainda era professor, ainda estava dando aulas, então às vezes era difícil para ele sair durante o período regular das atividades normais, mas eu sei que fez, ele acolheu bem, só que pediu que formalizasse, natural, que fizesse por escrito e tal, eu fiz um convite assim, de boca. Mas o que eu lembro desse episódio é que pela primeira vez eu me dei conta de, poxa, 50 anos, Nós, como foi citado aqui, a gente é lá do Ceará, e tínhamos iniciado no grupo que fundou o Ceará. Nós éramos um bebê, podemos dizer assim, nós estávamos de 89 até 96, então nós tínhamos 7 anos de fundação da casa, estávamos iniciando nas organizações ainda da estrutura inicial da casa. E aos poucos nós fomos nos inteirando da história do Fé Esperança, de toda aquela trajetória, das gerações que passaram por aqui, que estão muitas registradas de uma forma muito bonita, nos quadros que a gente vê no mural, que é tão significativo, e que nós observamos agora há pouco, e tem alguns já no passado que a gente não conhece, não consegue reconhecer a todos, mas que com certeza tem uma trajetória significativa e deixaram com certeza uma marca nos corações que conviveram, nas lágrimas que ajudaram a enxugar, nas sementes de amorosidade, de evangelização, de luz, que foi colocado num dos pontos fortes da casa, que sempre foi e continua sendo a evangelização, o estudo, as diversas frentes de trabalho, que é natural de uma casa espírita que se propõe a ser, sobretudo, uma escola de almas. E esse trabalho contínuo ao longo de décadas, ao longo de anos, onde cada um vai dando a sua contribuição e está participando nessa etapa de um contínuo aprendizado, pois que vamos aprendendo, vamos nos modelando, além do conhecimento que recebemos, das trocas, dos embates, eventualmente, que acontecem, pelaquele entrechoque natural da convivência humana, pela lei de sociedade, em que às vezes tu precisa aprender a respeitar, a calar, a ser benevolente, a vibrar pelo outro, a entender, às vezes, um momento de ansiedade, às vezes um momento de assédio até que nós recebemos espiritual e que não nos apercebemos de imediato, aquilo muda, às vezes, a nossa psicosfera e a nossa forma de ver o mundo e de reagir com aqueles que nós convivemos no dia a dia e que precisamos de observação, precisamos de prece, precisamos de companheirismo, precisamos de fé, precisamos de diálogo, precisamos muitas vezes de assertividade, de conversar com o nosso companheiro, assim como nós fazemos com os nossos familiares de sangue que a gente deseja o melhor. Somos uma grande família. Então essa trajetória de 50 anos e de lá para cá já foram mais 22 anos, então de 49 nós estamos chegando nos 71 anos de trajetória. Isso é muito significativo. É tão importante para a humanidade nós mantermos esses postos de luz. É tão importante. Nós verificando e ultimamente procurando nos inteirar mais de toda a trajetória, do legado kardeciano que nós recebemos. Nós sabemos daquela ponto de transição em que, em 18 de abril de 1857, a humanidade recebeu esse novo conhecimento através
de todo aquele esforço, aquele preparo da equipe espiritual comandada pelo Espírito de Verdade, que encontrou, né, no bom senso, na dedicação realmente irreparável de Allan Kardec, que durante 12 anos, e observem só, 12 anos, conseguiu nos legar uma doutrina com uma profundidade que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê a sua pureza, a sua importância, a sua atualidade e ainda a sua utilidade que haverá de trazer para todos os novos rumos da nossa humanidade. E com essa doutrina, com certeza, quando completado a obra final de Allan Kardec, né, que nós fizemos o Pentateuco, os benfeitores amigos disseram que iniciaria ali uma nova etapa, uma nova geração, um novo período para a humanidade, que a gente olha e pode achar que ele foi pequeno, e realmente não foi. Verifiquemos o quanto houve em evolução na humanidade, o quanto houve em evolução. Nós temos que avaliar, por exemplo, que ainda hoje nós nos debatemos com as questões, por exemplo, de violência. Né? A gente ainda, e agora, estamos em meio a um processo eleitoral e um dos motes de um dos candidatos, e nós não estamos fazendo nenhuma defesa de A ou de B, pelo contrário, temos que ter a liberdade e a consciência espírita de sabermos conduzir nesse momento, é exatamente a luta e medidas contra uma violência que aflige muito a humanidade. Mas se a gente verificar e recuar algum tempo atrás, a gente vai ver que essa violência, as mortes, eram extremamente mais altas, a incidência do que nós temos hoje. Porque a população era menor, mas proporcionalmente morria-se de mortes violentas por agressividade, por violência das diversas facetas, uma proporção de quase que 15% da população. O tempo passou e esses índices foram baixando e apesar de ainda nos escandalizarem, né, eles são infimamente menores do que nós tínhamos há um pouco tempo atrás. Mesmo a população tendo aumentado muito. Hoje, nós recebemos esse impacto exatamente pela outra faceta do desenvolvimento da humanidade, que é o progresso, na vertente do progresso intelectual, o progresso tecnológico. E isso permite que, praticamente, ao vivo, nós acompanhemos. Que sejam registrados nos meios digitais e jogados nas redes, nos noticiários, aqueles eventos que eram fortuitos, o que nós não ficávamos praticamente sabendo. E hoje a gente recebe com muita facilidade isso. E passamos, né, verifiquemos que esses registros que nós temos hoje pela internet, que eu acho que em 96 devia estar engatinhando ainda, né, Paulo, né, PC, né, eu acredito que não lembro bem de quando é que começou a web, mas foi por essa época aí, né, nós não tínhamos. Nesse período ainda, a gente estava no período das fitas cassete, né, que nós tínhamos que usar os gravadores, né, e tentar registrar as fitinhas cassetes. Depois passamos com uma grande evolução para os CDs, para os MP3, MP4, e hoje a gente tem Spotify, tem diversos aplicativos de músicas, né, além dos meios digitais de vídeo variados, possíveis, que permitiram, então, que houvesse, então, um progresso tecnológico muito grande em cima do estudo, da dedicação, da motivação, claro que por uma melhoria de vida, por um conhecimento, mas também com um objetivo de recurso, de lucro, de aquisição, de venda, que é esta ambição de melhoria que faz com que a roda da descoberta, do empenho, do empreendedorismo, motive o ser humano a buscar para angariar um espaço mais confortável, mais seguro para atender às suas necessidades na vida. Lógico que isso ainda precisa ser equilibrado para que aconteça essa distribuição desses recursos de uma forma mais igualitária, para que todos possam ter direito, né, a uma vida com mais dignidade e possam exercer as suas profissões, usar os seus talentos, as suas aptidões da melhor forma possível, mas fazendo com que isto seja valorizado,
pela sociedade como um todo. Ainda são questões para, ao longo desta nova era, desse milênio que nós vivemos, serem equacionados, né? Socialmente, politicamente, economicamente, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Nós temos a certeza, porque a lei é de progresso e de evolução, né? E a lei, o resumo da lei, é de justiça, de amor e de caridade. Por isso, nós, espíritas, que bebemos dessas fontes que nos dão fé, que nos dão coragem, que nos dão esperança para que a gente enfrente as vicissitudes e possa ter paciência, possa ter resignação, possa saber esperar e não desanimar em momento algum. Pelo contrário, buscar verificar os avanços que a gente está tendo. E esta luz que verteu então da espiritualidade que Kardec nos legou, ela vem vencendo ao longo do tempo, atacada pelas trevas de diversas formas. Uma delas foi logo no início, na sequência que aconteceu da codificação, quando Kardec desencarna, né? A gente sabe que os continuadores da obra espírita, que tinham uma missão, não souberam conduzir adequadamente, né? A sociedade anônima montada para dar sequência e ficou com um patrimônio material e intelectual, com os direitos das obras e que tinha o objetivo de sua divulgação e que, à época, realmente era a grande forma de divulgação e as pessoas buscavam nos livros, na imprensa escrita, que era o meio de comunicação possível. Nós não tínhamos rádio, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha redes sociais, então as pessoas realmente buscavam muito e tinham editores, tinham tipógrafos, tínhamos livrarias, e na França, a cidade, o berço de luz, era muito significativo isso. Mas eles fizeram duas situações inadequadas, né? Uma, né? Um dos primeiros atos foi com que eles fizessem com que houvesse, rompendo com aquela situação de que Kardec sempre fez e se dedicou gratuitamente, que tinha a sua atividade, a sua profissão e que se doava e inclusive ajudava a financiar a obra espírita. Uma das primeiras ações que tiveram foi estabelecer uma espécie de salário para aqueles que ficaram cuidando da obra espírita. E as publicações colocaram num preço que era visando exclusivamente um lucro e não a disseminação do Espiritismo. Por conta disso, né, Camille Flammarion, Leon Denis e outros companheiros continuadores e que permitiram que a doutrina espírita chegasse até nós, criaram a União Espírita Francesa, né, para que pudesse, hoje é o órgão representativo do Espiritismo na França. Por conta disso, a árvore do Evangelho, a espiritualidade, transferiu para a pátria do mundo, o coração do mundo e a pátria do Evangelho, que é o Brasil. Beneficiamos-nos disso, pois que somos hoje o maior país espírita do mundo. E temos, não tenhamos dúvida, dado uma contribuição muito significativa para a humanidade e por essa mudança moral, que ela é muito silenciosa e que ela está aos poucos se impregnando nas ações, nas escolhas, nas decisões de cada um de nós, que buscamos dar sentido, dar valor para a nossa existência e que valorizamos, sobretudo, o Consolador prometido que chega até nós através da doutrina espírita. Tivemos a oportunidade de participar agora, no último final de semana, do Congresso Espírita no Estado do Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que a gente foi participar de um evento espírita nesse estado e a gente teve muita satisfação, primeiro de encontrar bastante gaúchos, né? Encontramos uns quantos gaúchos, que a gente vestiu uma camiseta de divulgação do nosso 10º congresso, que vai acontecer em outubro do ano que vem. E, para tanto, nós tivemos então a oportunidade de conviver com os nossos irmãos, praticamente de todo o Brasil, mas do Rio de Janeiro.
E a gente verifica que numa das cidades que tem um índice ainda muito alto de violência, que para nós gaúchos aqui que recebemos através dos noticiários, as questões de bala perdidas, de tráfico, de invasão de muros, do BOP, do Caveirão e de tantas outras situações que acontecem, a gente vê o quanto de pessoas estão fazendo atividades, e tivemos a oportunidade de conversar com inúmeros companheiros de centros espíritas nos diversos bairros da cidade do Rio de Janeiro, do estado, e muitos naquelas zonas realmente conflagradas, com bastante dificuldade, e tu vê que lá tem um ponto de luz, tem realmente algo sendo semeado, algo sendo significativamente colocado. E uma evangelizadora teve a oportunidade de nos falar de uma das crianças, dessas crianças com as especialidades desses espíritos da nova era, com às vezes essas hiperatividades, alguns com graus de autismo e com as suas várias características, que não é só aquele mutismo, mas às vezes é uma tendência de um comportamento diferente, alguns às vezes até um pouco agressivo, e que vêm para as aulas de evangelização e que às vezes são um desafio para os evangelizadores, né? E de um esforço dos pais de levarem essa criança, né? Ela diz que evangelizava, mas que criava muita dificuldade, a ponto que um ou outro chegou a sugerir, quem sabe nós impedimos de que ela venha participar da evangelização, dessa participação em conjunto na aula, porque causa uma certa dificuldade. Não seria mais fácil evangelizar essa criança, ou evangelizar as outras, não seria mais produtivo deixando essas em separado? E a evangelizadora, que coordenava a turma e que enfrentava o maior desafio, lembrou de uma passagem do Mestre Jesus de que não são os sãos que precisam de médicos, são aqueles que apresentam um maior desafio, uma maior necessidade. E efetivamente assumiu aquele desafio maior, continua durante um certo tempo com aquela criança, tá? E por conta de uma opção, às vezes dos pais, lá por alguma razão, durante um período ela se afastou da casa espírita, não por decisão administrativa ou da própria evangelizadora. E um tempo depois, a criança um pouquinho maior pediu para voltar ao centro espírita, para voltar ao trabalho de evangelização. E quando ela chegou lá, a criança foi falar com a sua antiga evangelizadora e disse assim: prof, sabe por que eu estou aqui? Porque eu sei que você me ama. E com certeza ela saiu e encontrou alguns desafios em diversos outros locais, como nós também encontramos, esse mundo ainda de expiação em provas, que está no processo de transformação, mas que ainda é desafiador, que ainda não nos é extremamente favorável e que exige principalmente aqueles que desejam ser o sal da terra e que para isso tem que enfrentar alguns desafios para provar a sua fé. Ela ficou durante mais um período e depois se afastou e nunca mais voltou. Ela não teve mais notícia, mas ela diz assim: a minha função, eu tenho a tranquilidade, a consciência de que eu fiz o melhor, porque evangelizar é plantar sementes. E essa criança me deu a prova de que a semente do amor, ela provou o que é o amor. Então ela vai buscar em todos os caminhos que ela tiver que trilhar nessa vida, ela vai buscar de novo o fruto suave, agradável, doce da amorosidade. E que com certeza, assim como ela gravitou, ela foi atraída para a evangelização, que representamos aqueles que expõem a lei do Criador, e que por extensão, então, ela gravitou, ela procurou a essência e a Deus, ela vai também tentar colocar isso para os outros, porque sabe que o sentimento de amorosidade, ele atrai, ele dulcifica, ele pacifica, ele alegra, ele renova a esperança, ele fortalece, ele ampara no momento da renúncia,
Ele ampara no momento da resignação, do desafio, para que nós possamos superar, para que a gente saiba aguardar a lei da vida ser executada para o aprendizado, para a expiação, durante o período que for. Por isso, meus amigos, estamos numa fronteira de uma nova era. Mas essa nova era, ela não vem pronta. Ela está sendo construída por cada um de nós. Diz os Espíritos que os raios, que esse alvorecer dessa nova era, eles já estão entre nós. Basta que nós nos deixemos ser tocados por ele. E a partir do momento que eu entro nesse facho de luz, nessa nova propósito para as minhas ações no privado, no social, na pequena quanto na grande decisão, no pequeno gesto, na rotina quanto naquela situação excepcional, diferenciada, que eu tenho tempo de analisar, de planejar, de fazer o melhor possível. Se ela me toca, ela faz com que eu me revista de todo o amparo da espiritualidade. Como a lei está na minha consciência, se eu estiver iluminado, se eu estiver inspirado, eu tenho muito mais chance de permitir que aquelas sementezinhas que estão dentro, elas rompam às vezes a casca do materialismo, do egoísmo, do orgulho, que ainda é uma das grandes chagas que nós carregamos. Isso vai permitir que gradativamente comece a ver o mundo de uma forma diferente. Que eu coloque metas existenciais diferentes e que coloque elas. Coloque. Que eu não fique apenas vivendo, reagindo com que a vida mais me ofereça ou me leve, mas que eu coloque aquela meta, dizer, eu quero construir junto com isso. Eu quero transformar-me nisso ou naquele aspecto. E para tanto eu vou escolhendo uma virtude ou uma sombra, uma imperfeição, para dar combate, aquele bom combate que eu preciso fazer um esforço de análise, e de preferência, como nos diz o Santo Agostinho, a cada dia eu dar uma olhadinha, ver como é que eu estou por dentro, como é que eu agi aquele dia, como é que foi aquele dia. A gente não gosta muito de pensar, né? Não gosta muito de pensar no fim desta existência, porque nós vamos prosseguir vivendo, porque o sair da vida é um rompimento muito forte. Eu tenho que deixar aqueles que eu amo, e aqueles até que eu me preocupo, que me inquieto, e que eu tenho um laço, um vínculo, às vezes muito forte, às vezes até de briga, às vezes alguns até de ódio, mas são almas vinculadas, quase que algemadas, aquele sentimento, e um precisa do outro. Vem alguém que de repente reclama do fulano, que vive junto, próximo, ali um pouco, o outro sai, tu sente falta do outro, te falta alguma coisa, porque ele te alimenta daquele propósito. Aquilo que a gente vitaliza nos alimenta. Como qualquer alimento, se eu não souber escolher, eu posso pegar um alimento contaminado. Eu posso usar uma substância que me vicia, que me causa um prejuízo, e eu fico escravizado, eu fico adicto àquilo. A gente tem exemplo: álcool, cigarro, outras substâncias não listas, medicamentos, às vezes que a revelia de uma orientação médica, ou às vezes até burlando alguma coisa, me torno meio que dependente daquilo. Mas, por outro lado, eu posso e devo buscar os bons alimentos, que libertam, que não viciam, mas que nos atraem, porque eles são de essência divina. Alegria, fraternidade, esperança, fé. São sentimentos que nos libertam.
que nos capacitam a uma vida melhor, que nos tornam melhores. E no momento em que eu exercito eles, é como um jardim bem cuidado. Mais e mais flores eu vou poder produzir. As que eu já tenho vão produzir 80, 100 por um. E se eu limpar o terreno mais daquelas sementes que continuamente eu estou recebendo, vão poder germinar. Nós que estamos já fazendo esse caminho de espiritualidade, que sabemos que a nossa essência é espiritual, que vivemos no mundo, mas que não nos restringimos ao mundo, a cada leitura que a gente faz, a cada momento de reflexão, a cada momento de estudo, a cada exposição, reflexão que eu participo, surge alguma sementinha e eu posso agasalhar, e trabalhando com cuidado, com meditação, com atenção, com serenidade, ela vai produzindo uma mudança dentro de mim. Ela vai. Às vezes o que nos dificulta é que a gente guarda a semente e diz, não, mas eu não vou semear hoje, vou deixar, vai dar trabalho, vou ter que mexer nesse cantinho, tem essa pedra, mas vai mexer nessa pedra. Aqui tem esse espinheiro, mas para mim arrancar esse espinho daqui, eu vou me machucar, porque é difícil, aqui é uma panchuma, aquelas criadas lá, vou esperar chover, amaciar a terra, tal, para ver se eu consigo puxar isso aqui, né? Senão eu não vou deixar. O outros lá dizem, mas isso aqui é que nem tiririca, tem que tirar a batatinha, quanto mais eu mexo parece que pior fica. E às vezes é melhor deixar. A gente às vezes faz isso, a gente não se enfrenta, a gente não busca se conhecer, por isso que os Espíritos dizem, o caminho para a felicidade é o autoconhecimento, conhecer a ti mesmo. E conhecer a nós mesmos e entrar em contato com a nossa essência, que ainda, pela nossa trajetória, precisa muito a ser melhorado. Mas assim como a humanidade vem melhorando, nós também vemos melhorando. Observemos como é que a gente era, como é que nós estamos agora. Mesmo que a gente tenha cometido graves erros, não vamos deixar que o remorso, que a autoculpa, nos impeça de progredir. Vamos nos arrepender, sim, porque o arrependimento é admitir que eu agi equivocado, que talvez eu já tivesse condições de agir diferente, mas eu vacilei, eu até às vezes me comprazi naquele mal que eu já sabia. A responsabilidade é maior, mas vamos tentar melhorar. Vamos fazer um esforço para que o amor, e o amor em ação, cubra multidão de pecados, como dizia Jesus. Por isso, nós estamos em um momento auspicioso. A gente pega a tecnologia e a qualquer momento a gente tem acesso a interpretações de espíritos encarnados, ou alguns já desencarnados, e que estão registrados e que nos ajudam a entender algumas facetas das leis do entendimento espírita. A gente assiste Haroldo, a gente assiste Sueli Caldas-Chubio, a gente assiste o Alberto Almeida, o Divaldo, o próprio Raul, que ainda tem materiais fantásticos. E tivemos a oportunidade de falar com o Raul, está muito melhor, assinando, autografando com a mão esquerda, vejam só, ele que era destro, aprendeu, falando, fez a prece inicial no congresso. Ele tem dificuldade de achar as palavras, mas ele tem lucidez, consciência. Tanto que nos aproximamos dele, aproveitando aqui, para aproveitar esse relato, nos aproximamos dele, ele nos reconheceu, e eu disse assim, Raul, para ajudar, eu sou o Antônio. Eu disse, sim, estive em Santo Ângelo. Ele identificou a cidade. Eu acho que se eu falasse com alguém de quantos anos teve, eu não ia lembrar disso aí. E ele que passou por um AVC, reconheceu imediatamente, fez questão de fazer. Vai estar
Agora, no final de novembro e 2 de dezembro, ele vem, o Telos está trazendo ele a Santa Maria, eu estarei lá. Vai ser um grande prazer se vocês forem me ver lá. E ele vem para falar. Ele vem para fazer já uma exposição, com as dificuldades, né? Com aquela dificuldade de achar as palavras, que nem a gente fica, às vezes sabe aquela palavra que está na ponta da língua, e ele faz um esforço imenso, mas ele tem uma bagagem para fazer isso. Então nós, às vezes, temos a mesma situação. Eu sei como agir, mas eu tenho que buscar a força lá, eu tenho que buscar aquele estofo, eu tenho que buscar aquele propósito. Eu tenho que, às vezes, até observar e buscar a dor que eu passei quando eu não ouvi a voz da minha consciência, quando eu não agi conforme o que eu já sabia que era o certo. Quando eu fugi. Quando, principalmente, às vezes eu agi achando que ninguém ia ficar sabendo. Primeiro eu sei. E aí é um grande desafio, porque a nossa consciência, que está em evolução, para evoluir mais, vai fazer com que eu tenha que entrar em contato comigo mesmo. Tanto que os apóstolos, quando perguntaram para Jesus, como é que eu vou orar? Primeiro, analisa tua consciência e vê se não tem ninguém que tenha algo contra ti. Se tiver, vai lá, se reconcilia com ele, depois vem apresentar a tua prece. Ninguém pode entrar em sintonia, em comunhão com o Criador, se não estiver praticando as suas leis. Amar ao próximo, não só como a si mesmo, porque essa é a mensagem geral, mas para os iniciados, para os próprios apóstolos, Jesus nos deu um padrão de amorosidade. Amar ao próximo como Ele nos amou. E às vezes o nosso amor é condicionado, é um amor de interesse, é um amor de lua. Se o outro está bem, eu amo bem. Se o outro já está contrariando, está fugindo, eu já amo um pouco menos. Amor, né, é benevolente, é indulgente, perdoa. Não significa que eu não precise interagir com o outro e dizer, olha, eu te amo, mas eu não concordo com você. Eu acho que essa atitude você tem que repensar. Não sei o que está acontecendo, mas nós não estamos nos entendendo. Quem sabe, vamos recomeçar? E às vezes é isso. Um dia encontrei uma mãe, ela disse que com muita dificuldade com uma filha adolescente, olha, nós estávamos assim numa situação e começava e brigava e aí virava um caos. Até que eu fiz um trato com ela. Quando nós vemos que não estamos nos entendendo, a gente para e vamos recomeçar. Zera tudo, né? Para, volta. E volta, tenta achar um ponto até onde estavam se entendendo e tenta retomar a conversa. Porque se continuar ali, não vai dar certo. Às vezes eu preciso fazer isso, em família, com o companheiro, com a companheira, com o filho, com o colega, com alguém. Às vezes eu tenho que silenciar, fazer uma prece. E às vezes esse recomeço não pode ser nem naquela hora, porque às vezes a gente está tão... A gente que já tem um motor já meio velho, já está meio aquecido, que aquece o óleo, demora para esfriar a cabeça. Então às vezes não é aquela hora, não adianta, faz uma prece. Não é bem assim, tu perdeu a sintonia, não é simples de eu retomar ela. Então, às vezes, eu preciso de tempo para me recompor. Às vezes, eu preciso sair, caminhar, eu tenho que tomar um banho de água gelada, né, para esfriar a cabeça. Né? Às vezes, eu tenho que ir lá tomar um chimarrão com um compadre. Tenho que vir no centro espírita, sentar, escutar, refletir, pedir, naquele momento, auxílio, para lucidez, para clareza, para desvincular, muitas vezes, aquela assédio que eu estou recebendo, porque eu criei, eu abri a porta no momento da irritação, no momento da impaciência, no momento da arrogância, no momento do personalismo, criou, e aí muda e deu aquele pluguezinho, e depois para tirar aquilo ali é mais grudento que piche, né? Não é fácil, né? Muito, né? Para alguns tipos de espíritos, dizia Jesus, é preciso jejum e prece. Né? Mas não é um jejum de alimentação, é uma postura interna, né? É um cuidado, né? Com o alimento, com o pensamento, né? É um cuidado maior. Quando eu faço um jejum, eu cuido, não faço isso, não faço aquilo, ou observo, eu restringo de determinadas coisas, mas é um jejum mental, um jejum moral, espiritual e vibratório. Então vivemos um tempo muito importante.
temos uma nova oportunidade. Vivemos, né? A gente fica com muita alegria, né? Não é só a foto que melhorou nesses últimos 50 anos, praticamente, 60, 70 anos aqui no Fé Esperança, as fotos que agora estão coloridas, a outra está esmaecida, preto e branco, né? Não é só a sede, não é as cadeiras, não é o conforto, a estrutura que melhorou, né? Nós melhoramos, nós, a humanidade como um todo, apesar da gente não identificar, melhoramos. O planeta está num processo de evolução. Ainda estertora, ainda há uma reação muito grande das trevas, ainda vivemos um momento muito difícil, porque sabemos, pelas informações da espiritualidade, né, de que muitos irmãos reencarnaram com umas últimas oportunidades para, quem sabe, mudar eles que estavam retidos durante um certo tempo para impedir, porque eles queriam impedir o progresso, não tinham condições, estavam retidos e agora retornaram à pátria espiritual, à pátria material, dando então uma nova encarnação, uma oportunidade, talvez derradeiras, de conseguirem modificar-se. Assim como estamos recebendo também espíritos, né, luminares, espíritos que vêm ajudar a secundar e a fortalecer essa era nova e que tem atuado em diversas frentes da humanidade, né, para, num primeiro momento, esse avanço tecnológico, esse avanço cultural, esse avanço organizacional da política, da economia, das ciências sociais, ciências jurídicas, e para que possam gradativamente secundar e permitir que esta evolução moral, que ela é individual e que só vai ser conquistada com um esforço próprio nosso, e no momento em que nos elevamos, no momento em que melhoramos, ajudamos a melhoria de todo esse mundo. Essa nova era precisa sim de espíritos comprometidos, que peguemos a nossa cruz, como disse Jesus, que não olhemos para trás, que não esperemos mais a charrua, porque o convite é agora, para que a gente faça, para que nós sejamos apóstolos dentro do nosso lar, no ambiente onde trabalhamos, no magistério, no comércio, na construção, em qualquer organização que eu esteja trabalhando, que eu faça o meu melhor, que eu seja o melhor elemento, que eu trabalhe, que eu cumpra com todas as obrigações, mas que acima de tudo eu possa levar e atender a todos, né, com amorosidade, com essas virtudes que nós sabemos fundamentais serem fixadas nesta nova era que se inicia. Nesse próprio congresso, e alguns ainda podem ver, o Haroldo veio dizer que essa postura nossa, do cristão e do cristão espírita, é essa postura de bondade, de amorosidade, é dos valores do homem de bem que nós encontramos no Evangelho, é que tem que ser colocado. Ele diz que quando ele atende um advogado, quando ele está na audiência e ele tem que atender, preparar a audiência, escutar o acusado, escutar as partes, tratar com os funcionários, em todo lugar, ele cumpre a ordem legal, o regramento adequado, mas que ele coloca junto disso, não poderia ser diferente, né, a postura cristã, a postura espírita. E isso faz com que tudo seja diferente, que a lei se cumpra efetivamente, mas que, acima de tudo, ele seja um processo de melhoria, de construção de um mundo que nós desejamos melhor. A pergunta que fica para cada um de nós é qual é a minha contribuição? O que eu estou disposto a fazer para fixar esse ambiente de uma nova era, no meu lar, no meu ambiente de trabalho, na sociedade espírita que eu participo, no grupo de trabalho, onde eu interajo, na comunidade como um todo. Como eu me apresento. Lembremos que é muito significativo e a doutrina espírita é muito conhecida.
é muito conhecida. As pessoas conhecem os princípios da doutrina espírita e do espiritismo no meio social. Conhece. Hoje a doutrina espírita é conhecida. Por quê? Porque as pessoas não precisam mais ir no centro espírita para conhecer a doutrina espírita. Hoje estão em casa e estão acompanhando a exposição doutrinária. E tem um material, como a gente falou, riquíssimo. Então as pessoas, muitas, estão estudando o espiritismo, estão praticando as ideias espíritas. Como dizia Kardec, né, que o espiritismo ficaria não como uma religião do futuro, mas o futuro do pensamento, do sentimento de religiosidade que muitos estavam buscando, os seus conceitos, os seus princípios básicos. E para tanto, nós devemos agir de tal forma que sejamos identificados como espíritas, espíritas verdadeiros. Esse talvez seja o nosso maior laurel e o maior objetivo da Casa Espírita, que nós, como homens e mulheres de bem, sejamos reconhecidos como espíritas e façamos a diferença que nos compete no mundo. A Sociedade Espírita Fé e Esperança, com toda certeza, ao longo desses 71 anos, coletivamente, tem feito um belo trabalho e continuará fazendo. Mas a responsabilidade nossa é o que nós fazemos, como fazemos com aquilo que estamos bebendo na sabedoria espírita nesta casa que nos acolhe. Fiquemos em paz, que Jesus nos ampare e nos assista na nossa jornada. Muito obrigado. Ao irmão Antônio, nosso agradecimento de coração, por tudo que nos trouxe essa noite e por esta reflexão que nos deixa, esse questionamento, para que possamos refletir e muito sobre a nossa missão como espíritas. Então, mais uma vez, eu convido a todos, só antes eu vou dar um recadinho que eu já estava deixando de lado aqui. Reunião da diretoria no dia 4/11, 4 de novembro, às 9 horas. E convido a todos também para, no sábado, às 18 horas, nós teremos a visita do Mauro Preto, que é integrante da Sociedade Espírita Irmãos de Boa Vontade, que ele vem nos trazendo o tema Espiritismo e Cotidiano. Todos estão convidados, tanto para o sábado, como para a reunião no dia 4/11 de 2018, às 9 horas. É reunião da diretoria, mas todos aqueles que mesmo não integrem a diretoria estão convidados a participar. Então, agora, mais uma vez, eu convido a todos para que elevemos o nosso pensamento ao alto, agradecendo pela oportunidade que tivemos hoje aqui, por tudo que ouvimos, por tudo que aprendemos. E elevando o pensamento, oramos. Pai nosso que estais nos céus, na terra, em todos os mundos, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. E mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o Espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinhando nossos corações e destruindo nossas ilusões. Que possamos perdoá-los não com os lábios, mas sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula desse Pai Nosso vá até os cárceres onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios iluminando os cérebros conturbados que ali se encontram. Que vá aos hospitais onde muitos choram e sofrem,
sem o consolo da palavra amiga. Que vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a vida espiritual, para que tenham um guia e o vosso perdão. Que esse Pai Nosso vá até os lugares em que os seres são degradados e erga essas pobres e infelizes criaturas que para ali foram tangidas pela fome, dando-lhes apoio e fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto a grande perigo, e que ele, fim do dia, possa voltar ao seio de sua família. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes de todas as nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tenha piedade, Senhor, dos órfãos, de todos os esquecidos, daquele que até esta hora não tiver um pedaço de pão. Tenha piedade da mulher que abre olhos do ser à vida. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Que assim seja. Desejamos a todos um feliz retorno aos lares e que tenhamos uma excelente semana de muita fé e de muito amor. Aqueles que ainda desejarem receber o passe, que permaneçam sentados com o pensamento em oração. Aos demais, que tenham um feliz retorno aos seus lares.